@postnet.bíblia. Se inscreva no canal. Vou retratar meu entendimento, através de um estudo bíblico que fiz, e tive esse discernimento. O tema: Revelações Apocalípticas, Apóstolo João e a Igreja Prudente. A Igreja de Cristo passará pela grande tribulação ou não? Vamos buscar nas Escrituras as respostas e sanar as dúvidas. Qual a ligação profética e retratada na Bíblia sobre a Igreja do Arrebatamento e o Apóstolo João? Que ligação tem sobre o futuro da Igreja e a anunciação profética e apocalíptica que foi revelada nas Escrituras, e o sentido graça, preparação, zelo, amor e o cuidado que Jesus tem para com o seu povo, o eleito? Primeiro quem revelou o livro do Apocalipse a João foi Jesus Cristo através do Espírito Santo. A Igreja Prudente testemunha Jesus Cristo ressurreto. Vou fazer uma citação única de Enoque no sentido bíblico e profético. Ele representou a igreja espiritual, ele além de andar com Deus, foi seu amigo em fé e devoção, e foi transladado pela glória de Deus aos céus. E não passou pela morte física, e o apóstolo João que representa a igreja apostólica física de Jesus, representando o corpo de Cristo na terra, a sua ressurreição, a nova criatura pelo novo nascimento, pois o apostolado de João foi para testificar a presença da igreja em graça e que mesmo assim não sofreria o martírio. E vivendo em forma de plenitude e graça por intermédio do Espírito Santo e que recebeu grandes revelações. E não sofreria pesares no sentido de perder a sua essência e vida e por ser intitulado amigo de Cristo. Deus trabalha com propósitos e cada um terá um propósito de vida na presença do Senhor, para o cumprimento das Escrituras, e poder testemunhar as boas novas para a glória do nome dele. O propósito da Igreja Prudente não será o martírio, mas um futuro reservado em plenitude de graça e em glória, que será sobrenatural, e isso é sobre o arrebatamento. O nome João significa misericordioso e agraciado, isso no sentido hebraico, aquele que é agraciado por Deus Elohim Adonai. Na Bíblia o nome João representa a graça divina e as bênçãos concedidas por Deus, o que a Igreja de Cristo vive. Quando percebemos a primeira anunciação da graça revelada aos homens, foi no batismo de Jesus fisicamente através do primeiro personagem João, retratado como o Batista, que preparou e abriu o caminho anunciando o Cristo, como o Cordeiro de Deus ou Messias da promessa, e o outro João, feito apóstolo retratado como o único que não morreu por martírio e foi exilado numa ilha de nome Patmos, viveu fisicamente até os seus últimos dias e a morte por velhice. Nesse João figurado apóstolo de Cristo, que recebeu a revelação profética dos últimos tempos, ele foi perseguido, afrontado, humilhado, ridicularizado, e foi exilado, mas não morreu por martírio, morreu de velhice. A figura dele condiz com a vivência da igreja nesses dias. Como pessoas que vivem e cumprem os propósitos de Deus. Uns que já morreram e vivenciaram seus dias em Jesus, e construiu um legado de nova vida e fé como igreja, retrata-se na figura do apóstolo de vida de João. Tessalonicenses 4 versos 13 até 17. Em um dia vindouro, em que primeiro serão ressuscitados, essas pessoas que morreram e se ascenderão aos céus, juntamente com a igreja os vivos para o grande encontro. E essa igreja prudente viva na terra representa o renascimento da pessoa de Cristo em espírito e em verdade pela sua palavra, e que será transformada para o corpo de glória. E não passará pela morte física. Deus jamais irá permitir a menina dos olhos dele sofrer a ira dele na terra. O Senhor não dará um peso maior que não possamos suportar. Uma igreja que construiu até hoje um legado de fé. Como Cristo derramaria seu lamento sobre quem obedece. Castigo é para transgressor. Na figura de João do Apocalipse podemos perceber que a Igreja de Cristo não vai sofrer o martírio dos outros apóstolos. Deus nos reservou um futuro de paz e não de mal para nos dar o fim que desejais. O Senhor tem para a Igreja prudente pensamentos de paz e não de juízo. Jeremias 29 versos 11 e em Mateus 5, Jesus retrata sobre as bem-aventuranças resguardadas aos cristãos, e mais, a igreja prudente não viu Jesus com olhos físicos e existe essa promessa da fé. João 20 versos 29 bem-aventurados os que não viram mas creram. A igreja prudente é perseguida mas não a entregue nas mãos do maligno, porque Jesus Cristo jamais permitirá que o inimigo a viole. Salmo 124, do 6 até 8, no verso 7 desse salmo cita sobre a alma sentido espiritual. A igreja além de ter comunhão com Cristo fisicamente tem principalmente de forma espiritual. Aí podemos considerar o tamanho do zelo. A igreja viva fisicamente e espiritualmente, igual a igreja prudente a que Cristo cita na parábola. Antes da espera existe a preparação, porque não será de qualquer forma que estará qualificado para Cristo.
A igreja do arrebatamento ela é figurada na Bíblia como uma igreja prudente, sendo retratada na parábola das 10 virgens e separada como 5 que são prudentes, que significa que tem nela graça, a bondade e o favor de Deus, que são virtudes. Ela é achada por Cristo como pronta e viva em vigilância. Não sofrendo um martírio, mas sim, uma espera. Quando Jesus chega na figura de noivo, ele avista somente essas 5 virgens com 5 virtudes e as suas características. Da igreja prudente que vai vivenciar o arrebatamento, que figura como a igreja tem um povo separado, e outra condição você pode perceber que uma virgem em sua qualidade é vista por ser intocável, pura e santa, pois guarda o que se tem de mais precioso, o Espírito Santo a tornando viva e pronta, e já as loucas ou nécias são retratadas como dormindo, e nas escrituras o sono significa morte no contexto, a espiritual, portanto ficam de fora. Jesus fecha a porta da graça. E são achadas desesperadas. Acordaram tarde demais e não dava mais tempo para serem vistas, pois não tinham mais a presença de Deus. E, sim, essas 5 virgens loucas irão passar pela grande tribulação ou tormento, figurando como martírio. Aí entra a passagem de Paulo que cita guardar a fé até o fim. E ser salvo por fé. A graça vai se retirar para que a ira do Cordeiro se manifeste, e o Espírito Santo estará somente perceptível nas testemunhas e nos 144.000 selados. E não da forma que hoje sentimos e podemos presenciar o seu trabalhar, transformando pessoas para fazer parte do reino de Deus na terra, vivendo um sacerdócio. As características da igreja do arrebatamento. 1 Éfeso, reconhecida por seu trabalho árduo e perseverança, mas advertida por ter abandonado seu primeiro amor. 2 Esmirna, elogiada por sua fidelidade em meio à perseguição e pobreza. 3 Pérgamo, louvada por manter a fé apesar de viver em um ambiente hostil, mas advertida por tolerar falsas doutrinas. 4 Tiatira, elogiada por suas obras, amor, fé, serviço e perseverança, mas também advertida por tolerar a imoralidade. 5 Filadélfia, reconhecida por sua perseverança e por manter a palavra de Deus, recebendo promessas de proteção. Nesse 5º estágio a igreja estará pronta. São as qualidades versus defeitos que compõem a igreja hoje, pois vivemos um processo de libertação e santificação. 5 etapas até chegar na última, que possui as qualidades de uma igreja transformada. Acredito que de forma geral, hoje a igreja está dentro do contexto de Tiatira. Mas claro que vemos todas as advertências dentro das igrejas e que precisa buscar mais a presença do Espírito Santo. 5 é o número da graça, e multiplicado por ele mesmo, que é 25, é um graça sobre graça, o João 1 versos 16. Os 10 mandamentos contêm 2 conjuntos de 5 mandamentos. No Velho Testamento a graça profética e no Novo Testamento a graça revelada. 1 Tessalonicenses 4 versos 17, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Toda honra e toda glória pertence àquele que vive e reina para todos sempre, que a graça e a santa paz do Senhor envolva as nossas vidas. Amém.